Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010. Olha só, encerra amanhã, né? Amanhã as inscrições para você concorrer às bolsas de estudo com ingresso facilitado por meio do CadÚnico. A seleção promovida pelo Centro Universitário Barriga Verde, a nossa querida Unibave, o nosso Unibave, por meio do programa Universidade Gratuita, oferece 100% de gratuidade. Então, ou seja, não tem mais desculpa para você não estudar numa grande faculdade que é a Unibave. Beleza? Um abraço, meu querido amigo, grande bruxo, grande irmão, o reitor Guilherme Valente, né? Ele tá esperando todos vocês no Unibave. Olha só, os cursos, tá? Eu tenho aqui, são 19 cursos de graduação. Não tem mais desculpa, cara. Não tem mais desculpa para você. Administração, agronomia, biomedicina, ciências contábeis, design de interiores, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de software, engenharia mecânica, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, pedagogia, psicologia e sistemas de informação. Tá bom? Programa CadÚnico, você vai fazer o seguinte: direto no Unibave, no site do Unibave, pelo telefone 3466-5600 ou na CAT, que é a central de atendimento ao estudante da Unibave, beleza? Esse final de semana, shopping dela, né? O Papai Noel tá chegando de manhã, hein? De manhã do dela, vai esperar vocês, né? Vai o dia inteiro maravilhoso, comemorando o Natal, mas a chegada do Papai Noel no shopping dela. Então fica o recado pra você, beleza? Quero saber se você é pai, se você é mãe, se você está dormindo, né? Se é pai e mãe, não tá, né? Não tá, mas eu quero saber se o bebê tá dormindo. Aí que o bicho pega. Ela tá aqui comigo, eu tenho o prazer de receber uma psicóloga, a Ana Carolina, ela que é consultora do sono infantil, acolhimento emocional no puerpério. Eu ouvia muito essa palavra, Aninha. Prazer lhe receber, né? Trouxe você aqui sem nenhuma intenção. Não é porque eu tenho filho de 1 ano e eu não tô dormindo que eu trouxe você aqui. Jamais faria isso. Tudo bem, Ana? Tudo bem, mano. Boa tarde, ouvintes. Obrigada, né, pela oportunidade. E não tem problema. Se for interesse também, vamos lá. Vamos te ajudar. Ajudar os pais e as mães aí a dormirem, né? Você ajuda muitos pais e mães e principalmente também bebês no meio dessa história. Todo mundo ganha, né? Sim, todo mundo ganha. Eu digo que os pais ganham mais, né? Porque o bebê em algum momento do dia ele vai conseguir dormir e repor esse sono. E os pais nem sempre, Ana, né? mas você tá falando de bebê dormir. O que eu notei do meu pequenininho, que vai fazer 1 ano agora, segunda, é que se ele não dorme, os dias que ele não dormiu durante o dia foram caóticos à noite para ele dormir. Foram guerras com ele não dormia de jeito nenhum, de tão cansado. Isso é normal também? Normal, e inclusive é uma das principais causas, assim, quando a gente fala do bebê que não dorme à noite ou que acorda várias vezes a cada meia hora, a cada 1 hora, é um bebê que tá hiper cansado, ele tá muito cansado. Já aconteceu contigo, assim, da gente, às vezes a gente tá, sabe quando tu tá tão cansado que tu vai tentar dormir e não consegue? É mais ou menos o que acontece com o bebê, né? Então, assim, ele não descansou o suficiente, aumentou a pressão homeostática, diminuiu a oxigenação no cérebro, esse bebê tá muito cansado e ele não consegue, ele não sabe o que fazer para descansar. Não consegue desligar, né? A gente sabe, né? É só ali fechar o olho e dormir, mas ele não sabe. Então, geralmente, não é regra, mas é uma das causas, assim, que a gente mais vê os pais nos procurando, e quando a gente vai analisar a rotina, o bebê que não descansa, ele não dorme bem à noite. Ao contrário do que os antigos diziam, né? O bebê que dorme demais de dia vai trocar o dia pela noite. Não troca, É né? o contrário. Até porque o bebê, né? Ele tem um ciclo de sono muito bem definido, e um bebê recém-nascido precisa de 20 horas de sono. Isso vai diminuindo um pouco conforme ele vai evoluindo. Então é muito mito isso também, né? Um bebê que dorme demais não dorme à noite. É mito porque, assim, se a gente pensar, né? O que vai definir ali o sono do bebê? É a maturidade hormonal, neurológica, né? Que a neurológica é lá com 3 a 5 anos, mas a gente não precisa esperar tudo isso pro bebê dormir, tá? Mas o que vai fazer o ciclo circadiano do bebê, né? O relógio biológico dele funcionar certinho é a questão ambiental, que é de, né? Sol e noite, sem sol, e a questão hormonal, produção de melatonina e de cortisol. E isso não vai alterar com ele dormindo de dia ou, né? Não é isso. É a questão mesmo dos horários. A gente sabe que a melatonina, que é o hormônio que dá sono, ele começa a ser produzido a partir das 18 até as 8 da noite, é o pico. Cortisol, o hormônio do estresse que faz a gente acordar lá pelas 4 da manhã com o nascer do sol. Então é isso que vai definir. Não é o bebê. Claro, é que a gente tem o outro, a gente tem 2 pontos, né, mano? O bebê muito cansado, ele não vai dormir bem à noite, né? Ele não tirou as sonecas durante o dia, ele vai achar que da noite é horário de tirar a soneca, aquele bebê que fica acordando de hora em hora. E o bebê hiperestimulado,
também não dorme bem à noite, ele tá com muito estímulo. E a gente tem aquele bebê também que às vezes ele não gastou energia durante o dia. Então tem isso também. O gasto de energia é diferente do hiperestímulo, né? Mas um bebê, por exemplo, que dormiu da 1 às 5 da tarde, que gasto de energia ele teve? Não teve. Tá. Então à noite ele não vai querer dormir. Então a gente tem ali... Subir uma escada e descer? Então, quando o bebê bem pequenininho ali, que acabou de nascer, só de estar vivo respirando já gasta energia. A gente não precisa se esforçar muito, por isso que ele dorme tanto, né? Agora o bebê maior, né? O teu com 1 aninho, a minha 1 ano e meio, a gente tem que estar ali 1 ano e meio, meu Deus. botando correr. A tua começou a andar com quanto? A mais velha, a Cília, com 10 meses. A Lavínia com 1 aninho, 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês dá um sosseguinho um pouquinho, né? 10 meses. Mas a com 10 meses ela era mais calma, então foi tudo mais calma. Agora, segundo filho, né? Essa aqui, com 1 ano e 10, ela tá com 1 ano e meio e esse pouco tempo que ela andou, já andou pela outra. Já andou tudo. Já quebrou metade das coisas em casa. Olha só, mas tem uma coisa que eu acho muito importante. Eu converso muito com a minha esposa, né? Tem muito material teu, eu já mandei pra ela. A gente fica, depois que você vira pai, você fica trocando, você não troca mais meme com a esposa, você troca dica e informação, né? Olha, isso aqui é bacana, vamos ver se isso aqui funciona. Você vai testando muito, né? Você vai testando. Sim. Você não sabe, é muita gente falando o que fazer, você não sabe o que faz, né? Mas, por exemplo, você falou da melatonina, ambiente completamente escuro pro bebê. E quando a gente fala completamente escuro, é completamente escuro, né? Exato. Não é uma luzinha para achar que tá confortável. E isso prejudica o sono, não prejudica? Prejudica. A gente tem que pensar assim, a gente não consegue ensinar o bebê a dormir, porque isso faz parte do desenvolvimento, assim como andar, falar, tu não ensina, né? Então tu vai dar condições desse bebê conseguir dormir. O sono do bebê, ele é dividido em ciclos, eu costumo dizer que são blocos, né? E é 50% REM, 50% não REM. Então 50% sono leve, 50% pesado, por isso que ele se mexe tanto, é um sono tão agitado. Tá. Então quando o bebê, entre um ciclo de sono e outro, que dura aí 45, 50 minutos mais ou menos, o do bebê, ele vai despertar. E aí a gente tem que dar condições ele conseguir emendar um ciclo no outro. A gente também faz isso. O nosso ciclo é maior, de 3 a 5 horas. Se eu perguntar, tu acordou essa noite? Pode ser que tu diga que não. Mas a gente tem esses despertares, só que a gente emenda. Tá. Ele não sabe emendar. Então a gente dá condições para ele emendar. Uma dessas condições é ambiental. Então, escuro total. Até porque a luz vai diminuir a produção de melatonina. Claro que assim, eu preciso de uma luz ali de apoio para trocar uma fralda, para dar mamar. Amarela ou vermelha. São as cores que diminuem menos a produção de melatonina e você não precisa deixar acesa, você só acende na hora que precisa, né? Porque pensa comigo, a hora que ele desperta de um ciclo e outro, ele precisa que aquele ambiente dê condições de ele conseguir emendar um ciclo de sono no outro. Então, escuro total, silêncio se possível, senão a gente usa o ruído branco, temperatura adequada, então nem muito quente, nem muito frio, né? A gente fala ali em torno de 23 graus. No ruído branco, a história do megahertz, aí eu testei todos com meu filho. Tava 100 megahertz, 500, 2000, 1000 megahertz, ultrassônico, nunca funcionou muito bem, não. Não funcionou? O ruído branco até que funcionou bem, até funcionava bem, assim. Né, um mais constante assim com ele até rolava. Sim. Né? Mas a gente testa muita coisa que não sabe se vai funcionar, né? Eu costumo dizer assim, mano, se a gente for hoje, né, principalmente nas redes sociais, nós temos diversos profissionais, cada um vai falar uma coisa, né? A gente precisa, eu sempre digo pros pais, né, pras famílias, estudem, né? Tentem achar aquilo que faz mais sentido pra vocês, pra realidade de vocês, e aí acreditem nisso, né? Sigam aquilo, façam. Porque se você você se sente mais seguro quando você sabe o que está fazendo ou acha que sabe, e aí os palpites também não atrapalham tanto, enfim, mas segue uma linha. Mas te dou um exemplo, tem médicas que falam que você tem que dar fórmula pro teu filho até os 5 anos. Aí a nutricionista vem e diz que não, é até 1 ano. Aí tem médica que diz que é 2, tem médica que diz que é 1. Aí você vai seguir o quê? Sim, Tua cabeça fica uma loucura, pô. Pra todo mundo é a verdade absoluta. E você como pai fica no meio desse bombardeio de informação. Sim. Eu sempre digo assim, né? O primeiro ponto, observar o bebê. Observa. Ninguém conhece melhor do que a gente, né? Cada criança é de um jeito. Tu agora tem 2, tu vê que são crianças diferentes, né? Completamente. Então, assim, às vezes o que se aplica para um não se aplica para outro. Em questão, por exemplo, da consultoria do sono. Eu não utilizo o método que deixa o bebê chorando. Mas existem métodos, né? Técnicas de deixar o bebê chorando. Tu deixa lá no quarto, sai e volta só no outro dia de manhã. Funciona? Sim, até mais rápido. A criança vai chorar 4 dias, vai ver que ninguém veio acolher, ela vai dormir. Aí eu não tenho coragem. Eu acho um abandono
Né? Eu acho negligência emocional. Isso aí eu não consigo. Eu não consigo. Assim, aí... como psicóloga, eu digo que isso traz traumas futuros para essa criança que cresce internalizando que ninguém está por ela, né? Para os pais também, né? E principalmente para a mãe, porque quando a gente fala na parte fisiológica, existe uma diferença ali, né? Às vezes o pai consegue ouvir o bebê chorando e ainda diz assim, deixa eu chorar um pouquinho, a boca não rasga, né? A mãe não consegue, por quê? Porque é instintivo. Quando a mãe escuta o filho chorando, áreas do cérebro da mãe são ativadas, onde ela vai ficar em estado de alerta, ansiedade, né? Atenção, e isso pode vir pro físico, então taquicardia, sudorese, né? Então assim, mas existem técnicas que dizem para deixar chorando. Então assim, a gente é igual a lavagem nasal, né? Tem médico que abomina, tem médico que diz que é a melhor coisa do mundo. Então a gente precisa... Meu filho, a gente aprendeu a fazer uma lavagem dele observando ele, entendendo ele, né? Ele com um aninho já deixa, ele já não se incomoda mais. Antes era uma guerra, né? Agora ele deixa, ele até meio que vira o narizinho assim, então, pô, bacana, sabe? Mas tem amigos meus, por exemplo, que filho não toma remédio. É uma loucura isso. Esse mano, não dá pra dar remédio, eles não tomam. Você faz o quê, cara? Tem que dar, pô. Eu sou dessa opinião, assim, né? Que assim, tem coisas que são inegociáveis, né, mano? É que é uma criança, ela não manda nela, quem manda é você, né? É igual quando dizem pra mim, mas elas viajam contigo pra São Paulo de carro, ficam na cadeirinha, o meu não fica. É inegociável, é segurança, elas vão ficar na cadeirinha e ponto. Isso, ela tá amarrada, não tem que ficar, né? Exatamente, mas a gente condiciona, né, as crianças a se comportarem também como a gente quer. Vamos falar assim, né? Condicionamento. Ana, mas uma coisa que nós notamos, e a gente começou também a ver a minha esposa, que a teoria de que o bebê dorme melhor com o pai, né? No segundo filho, nós conseguimos introduzir uma rotina, o meu filho, ele dorme mais rápido comigo. Ele dorme muito mais rápido comigo do que com a mãe. Com a mãe, ele tá ali em outras relações, né? Com a mãe. Sim. Comigo, ele já entendeu que eu apago as luzes, vou pro quarto, e ele já entendeu que tem uma rotina ali que não vai negociar ela. Ele conseguiu entender com o aninho, mas é duro você conseguir fazer essa rotina. As minhas meninas também dormem melhor com o pai, tá? Ele brinca que ele tem que ser consultor do sono, mas assim, ó, o pai, ele não tem muita, né? Não tem o TT. Não tem o TT, o cheiro do leite. Ele não tem aquela, porque vamos colocar assim, né? Às vezes eu vou fazer a minha pequena dormir e ela briga com sono ali. O meu marido agarra ela aqui, tem uma técnica que a gente segura o bebê aqui, não deixa sair. Ele tenta ali, esperneia 3 vezes, ele segura firme e ela dorme. Porque ela entende que... A mãe já fica com dó, né? Vai segurar o bebê. Então, muitas vezes eu digo para as mães, a gente tem uma dificuldade de entender que choro é comunicação. Então, quando o bebê está chorando, ele está se comunicando, nem sempre ele está com dor, ele está em sofrimento. E aí a gente saber identificar. Uma coisa é o meu bebê estar chorando, mas eu vou lá e acolho. Eu estou atendendo a necessidade dele de acolhimento. São choros diferentes. Você consegue entender o choro. Eu posso não estar fazendo o que ele quer. Ele quer mamar, mas é só para ir ali no peito uma associação. Eu não estou dando o peito para ele. Eu não estou atendendo a necessidade do que ele quer naquele momento. Isso para a vida inteira vai ser assim, eles não têm tudo que eles querem, né? Mas eu estou atendendo a necessidade que ele tem ali naquele momento. A necessidade, o desejo não está sendo atendido. A necessidade, sim, de acolhimento. E aí tá ok. Só que a gente tem muitas vezes essa dificuldade, principalmente as mães, né? Então, dê um chorinho, a gente já, pega, coloca no peito, já parece que a gente sofre vendo eles chorarem. E o pai, ele já não tem tanto isso, porque tem essa questão ali, né? É diferente essa ligação. O pai não tem muita paciência também. Também, né? O pai tem que dormir... Tem que dormir e deu, né? Acabou. O pai não é muito de negociar, né? Eu atendo muitos casais, assim, que tem esse conflito, né? Que elas chegam assim, porque não dorme com meu marido, mas ele vai lá, tenta 2 minutos, volta e me dá e diz assim, não consegui. Mas, Ana, eu vou falar uma experiência nossa, minha e da minha esposa. O meu filho comigo, a gente chamava lá em casa do horário do caos, que era o horário antes do sono, ele entrava numa loucura, e eu sempre dizia pra minha esposa, deixa ele gritar um pouco comigo, pra ele entender. Só que a gente não deixava. Ele entrava no caos, a minha esposa pegava, né, pra acolher. E eu falei, espera, vamos tentar. E ele não dormia comigo. Passei pelo caos 1, 2, 3, acabou. Sabe, demora, você tem que ter paciência, os dois têm que falar a mesma língua. Sim. Né? Quando o bebê tá gritando é caótico, parece que os vizinhos acham que você tá matando a criança, isso, né? Tem que sair na janela pra eles verem que não, só tô tentando fazer dormir, né? Mas isso também, a negociação
do pai e da mãe, as coisas têm que estar muito objetivas para os dois, e os dois têm que falar a mesma língua, né? Exatamente, falar a mesma língua, e é como tu disse, é paciência e persistência, né? Porque como eu falei, o sono ele faz parte do desenvolvimento, e a gente vai dando condições para essa criança, para esse bebê, não é da noite pro dia, né? Claro, tem essa questão ali da resistência para dormir. Tem como a gente evitar esse choro, essa resistência? Sim, através da rotina. Tá. A rotina é tudo que acontece desde a hora que esse bebê acorda até a hora de dormir. E o ritual que a gente faz ali minutos antes dele dormir, para entender vamos lá, que tá indo dormir. Eu quero, né? que você me ajude uma coisa, quem está em casa. Qual é o horário ideal para uma criança, para um bebê, vamos lá, de 3, 6, 9 meses e 1 ano tá dormindo? Tá. A Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Americana trazem esse dado, não são vozes da minha cabeça, tá? Como, né? Das 18 às 20 horas seria o ideal, pensando no desenvolvimento dessa criança. Memória, aprendizagem, crescimento, cognitivo, seria o melhor horário. É o horário do pico de produção de melatonina. Você tá das louca? 18 Se eu botar às ele 20 dormir horas. às 20 horas, ele vai acordar às 4 da manhã. Você tá maluca? Não, as minhas dormem das 6:30 às 6. Como é que é? 12 horas. Tu pensa comigo que um das bebê... 6:30 às 6? Sim, ele tem 1 aninho, né? Um bebê de 1 ano, em média, ele vai dormir aí umas 14 horas por dia, juntando a soneca mais o sono noturno. Então é possível ele dormir 12 horas por noite, mais 2 horas durante o dia de soneca. Das 6:30, isso é um sonho, Ana. Mas é possível. Isso é um sonho. Uhum. Nossa Senhora. Mas tudo isso, é aí que tá. É toda a rotina desde a hora que acorda. Vamos pensar assim, o meu bebê acorda 10 da manhã. Quanto mais, muitas vezes as mães fazem isso, porque eu também já fiz isso. A gente deixa dormir até mais tarde para conseguir fazer as coisas em casa. Normal, né? Normal. Só que quanto mais cedo o bebê dorme, mais cedo ele vai iniciar o sono noturno, independente das sonecas durante o dia. Então, se eu quero que meu bebê durma 7 horas da noite, 8 horas da noite, ele precisa acordar mais cedo. E é aí que tá, sabe? A gente precisa né? colocar na balança o que... Tá, eu vou querer que ele... É muito bom que ele acorde tarde para eu fazer as coisas em casa, mas eu preciso entender que isso vai fazer ele dormir mais tarde. O que eu prefiro? Lá em casa a gente sempre bateu na tecla de que elas dormiriam cedo para que nós tivéssemos nosso momento a dois. Ver uma série, fazer uma janta, namorar, conversar. Então, assim, a ideia sempre foi essa. Elas vão dormir cedo pra gente ter o nosso momento a dois. Ana, lá em casa a gente tá falando, eu até brinco aqui, porque o Dino tem um quadro aqui que eu spoiler, a gente vai falar de filme, eu sempre falei muito com ele, eu falei, Dinão, lá em casa tá bacana agora, cada episódio de série, eu e a esposa, a gente demora umas 4 horas. 40 minutos a gente vem em 4 horas, que é uns 4 dias pra conseguir ver, porque a gente Exatamente. a gente não consegue. Não, lá em casa é a mesma coisa, e tá? na hora que você vai dormir, você tá destruído. Você tá destruído, Ana. Sim, sim. Meu Deus, ninguém conta essa parte. Não, é uma loucura. Mas assim, os 3 primeiros anos, né? Depois já fica mais tranquilo, né? Assim, eu digo assim, são outras preocupações, eu não cheguei lá ainda, mas eu acho que essas preocupações de agora ainda estão mais no nosso controle, né? Do que as preocupações na adolescência, né? Nem fala isso aí que eu não quero nem ouvir agora. Esse negócio de adolescência aí, tem amigo meu que já tá começando a viver isso aí, sabe? Tem um amigo meu que me ligou um dia, ele falou assim, mano, a minha filha tá namorando. Sabe, assim, porque eu era grudado na filha dele quando era bebê. Sim. Eu brincava muito com ela e tal, e aí eu tive a mesma reação que ele. Eu disse, não pode. Nós estávamos no colo com ela ontem, como é que ela tá namorando? É outra preocupação, deixa eu ir lá pra frente. Vai demorar. Como os meu marido perguntam pra ele assim, tá, tu não tem ciúmes, 2 meninas? Eu vou ter ciúmes de 2 freiras. É uma boa. Eu assim, tá bom, vamos esperar. É uma boa desculpa pra ele. Ciúme, né? de 2 freiras, imagina. Mas olha, é muito diferente. Eu tenho 2 meninos, é muita loucura. É muito diferente. A menina do menino é muita doideira. Eu falei, lá em casa não tem muito carinho, não. É bufetada, porrada, entendeu? A menina eu imagino que já tenha um pouquinho mais de carinho. Nossa, demais, assim. São muito carinhosas. Eles falam, é bom ser pai de menina porque elas são mais carinhosas, assim. Então elas são bem apegadas, assim. Lá em casa é só porrada. Porrada, paulada, só isso aí, não tem. Mas bom. Não dá tempo pra muito mais coisas. Assim, eu trouxe você aqui primeiro pra dizer que eu acho teu trabalho maravilhoso. Né? Vou te convidar pra um programa de 1 hora. Tá? Eu te convidei pra esse primeiro de meia hora pra gente só dar uma introduzida nesse assunto. Né? Aí sim eu vou separar algumas perguntas chaves pra fazer, porque eu acho que tem muita dúvida de pai. E principalmente pai de primeira viagem, né, Ana? Porque eu sou pai de segunda, você é mãe de segunda viagem.
é um pouquinho mais fácil, né? Né? A gente se livra de alguns traumas e algumas neuras que colocou no primeiro filho, né? Isso, a gente já sabe mais ou menos o caminho, né? O que fazer, o que não fazer. Eu não sei você zelava o sono do primeiro filho achando que ia morrer a qualquer momento? Igual a gente? Sim, mas o segundo não mudou muito. De vez em quando a gente vai lá dar uma olhada se tá respirando, mas o primeiro era terrível, né? De vez em quando sim, né? Cada vez que acorda. Olha aqui, eu falei uma coisa aqui na rádio, acho que foi ontem, segunda. Acho que foi ontem que eu falei que pela primeira vez em um ano eu lembro de ter dormido 7 horas seguidas. Ontem, acho que eu e a minha esposa, a gente falou assim, a gente acordou de manhã, olhou assim, ele acordou à noite? Eu disse, não, comigo também não. Assim, peraí, que maravilha. Olha só, viu? Que conquista, né? Dormiu. Nem conta muito para as pessoas isso, né? Nem fala muito que dá inveja. Nem conta muito. Não, mas é difícil, né, Ana? O meu teve ciclos de acordar de hora em hora. E tu não me conhecia, não sabia do meu trabalho naquela época? Não sabia. Não, vamos fazer ele dormir então. Ana, de hora em hora é desumano. Sim. Aí você não tem sono, né? Mas eu acho pior quando ele acorda às vezes às 4 e fica até às 6. E assim, mano, às vezes, na maioria das vezes, nas famílias que eu atendo, são pequenos ajustes que precisam ser feitos na rotina para que essa bebê, ou esse bebê tá cansado, essa criança tá cansada demais, ou hiperestimulado ali, né? Então, assim, tela, por exemplo, o que tem de mais estimulante para o cérebro da criança é tela. Depois é o choro. Né? Então, assim, são pequenos ajustes que a gente vai fazendo e consegue fazer com que esse bebê durma a noite toda. Você falou de tela. Bebê de 1 ano não vê tela, né? Alguns vêm, né? Mas celular, essas coisas. A gente sabe que tem muito. Não julgando, porque eu sei que tem muita mãe que a única rede de apoio que tem é a tela, né? Mas a gente vê bebê de 1 ano, às vezes até num restaurante com a tela na mão. A gente fala isso sem hipocrisia, né? O nosso primeiro filho viu muita TV. Sim. Porque senão a gente não tinha como fazer as coisas. E é sem hipocrisia, entendeu? O segundo a gente já tá tentando deixar mais longe. Ele já nem gosta muito. O primeiro gostava muito. Mas o primeiro tá com 7. 7. Nem se falava tanto sobre isso há 7 anos atrás. Mas não se falava, mas eu sempre trabalhei com isso, né? Então eu já sabia que não era bom, entendeu? Já sabia que não era bom. Mas o primeiro viu muito. Sim. Né? Galinha pintadinha, essas coisas. Deus me livre, né, cara? Hoje, agora, tudo é ruim, né? Não tem nenhum desenho bom, agora todos são ruins. Até tem alguns que eles não são, né? Tem alguns desenhos que não estimulam tanto, assim, a criança não quer ver, porque, né? assim, ó, tu imagina, a minha filha, a mais velha, assiste Branca de Neve lá da minha época, acho que é de 68, 70. É um antigão lá que eu assisti. Aquele lá, tu olha aquele Branca de Neve e os novos desenhos agora cheio de música, de cor, de imagem. Então, assim, é diferente. Aquele não tem estímulo nenhum, é bem lento. É bem devagar. Não, nem tinha como animar aquilo na época, né? Exato. Tá, Ana, deixa o Instagram, por favor, para as pessoas. Tá. É Ana Carolina, sono do bebê. Ana Carolina, sono do bebê. Fácil, né? Ana Carolina, sono do bebê. Mastelinha, mano, tu dormiu 7 horas hoje? É um dia bom pra pedir aumento pra ti? Não, Mastela, um dia terrível pra pedir aumento. Mastela fez aniversário ontem, Ana, e já quer aumento. Ele acha que cada aumento é anual, eu não entendi a dele aqui. Sim. Aninha, obrigado pela recepção, obrigado pela recepção não, por estar aqui comigo, né, por nos ajudar. Tem alguns conteúdos seus que já me ajudaram. Que bom. Vou te receber aqui 1 hora, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre tudo isso. Perfeito. Combinado? Muito obrigada pelo convite, pelo bate-papo e fico à disposição. Bom demais, comigo aqui ela, psicóloga Ana Carolina, né? Ela que é consultora de sono infantil, acolhimento emocional no puerpério. Isso aí a gente nem falou, né? Isso mesmo. A gente nem falou disso, que olha, o homem que não sabe o que é puerpério, ele tem que entender, né? Tem que viver, né? Junto ali. Ele tem que viver, porque é difícil, né? Guerreiro. É um momento, não, mas é um momento difícil se ele não entender o momento que a esposa tá passando, ele sempre vai achar terrível. Sim. Né? Ele tem que tentar se colocar. Eu falo uma coisa, tá, Ana? O homem não consegue se colocar no lugar da mulher. Por mais que você diga pro homem fazer isso, o homem não faz. Nós não sentimos o bebê desde o primeiro dia que ele tá na barriga. O homem não sabe o que é ter um filho até ter o filho nos braços. Exatamente. É muito diferente, Ana. Eu queria conversar contigo sobre isso na próxima entrevista. Vamos falar sobre isso sim, que é importante, porque até o sono do bebê é influenciado pelo emocional da mãe, né? Como ela tá se sentindo, então... Isso já notei que isso aí é alucinante. Quando a minha esposa não tá bem, ele não tá bem. É loucura. E quando ela tá tranquila, ele dorme mais fácil. Até desde a gestação, né? Tudo, né? Tudo influencia. Vamos falar sobre isso sim. Obrigado. Ana Carolina, comigo, psicóloga aqui. Ana Carolina, sono do bebê. Obrigado, Ana. Obrigado a você que está comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. Eu estou dormindo 7 horas, não sei você.